Ei, pessoal, sejam bem-vindas a mais uma live aqui no Cantinho da Nutri. E hoje o meu assunto é para você, portadora da síndrome do ovário policístico, que anda sofrendo com os sintomas da SOP, principalmente fome constante, vontade exacerbada, exagerada de carboidratos e cansaço, fadiga, indisposição. Pode parecer que não, calma aí, pode parecer que não, mas são também sintomas da síndrome do ovário policístico que merecem atenção e que precisam de tratamento. Quero que vocês respondam para mim aqui nos comentários. Quem se sente muito cansada? Quem sente cansaço, fadiga, indisposição? Já foi chamada de preguiçosa? Quem acorda com 1000 planos pro dia, mas no final das contas não consegue fazer muita coisa porque parece que falta energia? E ao mesmo tempo, você se sente com muita fome, muita vontade de comer, principalmente alimentos que são ricos em carboidratos, massas, pães, doces. Quem tem uma afinidade maior pelo doce vai acabar preferindo as sobremesas e os doces. Quem tem uma afinidade maior pelo salgado vai acabar preferindo as massas, os pães, as tortas. Quem aqui se sente assim? E você que não está assistindo ao vivo, mas assistindo a gravação, coloca aqui nos comentários para mim o que você tem sentido. Você se identifica com esses sintomas, sim ou não? Quais são os outros sintomas da SOP que você manifesta? Porque daí eu mesma vou te responder e vou te mostrar como eu posso te ajudar a tratar a SOP de uma forma muito simples, de uma forma muito clara e de forma natural, sem medicamentos e sem hormônios. Então, para quem está assistindo a gravação, eu quero o seu comentário aqui para eu poder falar com você depois, beleza? Agora, quem tá aqui ao vivo comigo e se sente assim, eu vi que muitas de vocês, né, estão passando por situações parecidas com as que eu citei aqui. Inclusive, a Jenny colocou que eu estou retratando a vida dela. E, gente, eu entendo perfeitamente isso que vocês estão dizendo, porque eu fui assim por muito tempo. Eu passei muito tempo da minha vida sentindo muito cansaço e ao mesmo tempo muita fome. E sei como é ruim, né? A gente querer muitas vezes fazer as coisas, não ter energia para isso, se sentir mal por não cumprir com as nossas metas. E pior do que isso pra mim era, né, ser chamada de preguiçosa, ser chamada de uma pessoa, né, julgada como uma pessoa que não tem vontade de fazer as coisas, que não se dedica, e por aí vai, né? Alguém aqui com certeza já passou por essa situação. E é muito ruim a gente ser julgada, né? Principalmente por pessoas que não sabem o que a gente está passando, que não entendem as nossas restrições, que muitas vezes nem sabem, né? O porquê que a gente mesma muitas vezes não sabe porque a gente está passando por isso. Então imagina a outra pessoa que está ali do nosso lado. E essa pessoa pode ser o seu marido, pode ser o seu parceiro, pode ser o seu namorado, pode ser a sua mãe, a sua irmã, alguma amiga próxima, alguém que mora, compartilha a mesma casa com você, qualquer outra pessoa aí que pode estar aí do seu lado, né? E te julgando, né? Sem entender o que de fato você está sentindo. Hoje você vai entender por que você se sente assim, vai entender por que a síndrome do ovário policístico traz esse tipo de sintoma, esse tipo de manifestação para o nosso dia a dia. E aí você também vai começar a entender que a SOP é muito mais do que queda de cabelo, acne, excesso de pelos, né? Pode ser algo muito mais abrangente, que vai fazer com que você sinta coisas que talvez você não relacione com a SOP, mas que tem total relação. E vai saber como melhorar, obviamente, né? O meu intuito aqui é trazer um passo a passo simples e específico para que você consiga sair melhor dessa live, melhor do que você entrou, e que a partir de amanhã você já consiga fazer aí mudanças no seu dia a dia, na sua rotina, na sua alimentação, para te ajudar a combater esses sintomas, beleza? Aí nos comentários, para quem tá ao vivo, tem Ana Vitória _SB, ela é da minha equipe e ela vai responder vocês enquanto eu passo o conteúdo. Tem gente que reclama, né? Fala, ai, Carol, você não vê os comentários. Gente, eu até vejo, eu leio, mas eu não tenho habilidade de passar um conteúdo técnico e responder os comentários ao mesmo tempo. No finalzinho, sobrando um tempo, eu tiro as dúvidas de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que vocês precisam saber é que 94% das mulheres que são portadoras da síndrome do ovário policístico sofrem também com uma condição chamada de resistência à insulina.
Quem me acompanha aqui há bastante tempo, quem já, né, assiste as minhas lives, já vê aqui o meu Instagram faz tempo, já com certeza me ouviu falando de resistência à insulina, porque é como se a síndrome do ovário policístico e a resistência à insulina andassem de mãos dadas na grande maior parte das vezes. E de fato é isso, né? Se a gente for pensar, 94% das mulheres com SOP têm resistência à insulina, ou seja, a cada 100 mulheres, somente 6 não apresentam resistência à insulina. É muito mais provável que nós tenhamos resistência à insulina do que nós não tenhamos. Até me perguntaram na caixinha do fim de semana, né, que eu abri uma caixinha nos stories para perguntas pessoais, e aí me perguntaram se eu era portadora de resistência à insulina, e sim, eu sou, tá? Então, além de ter tido, né, todos os sintomas da SOP, eu também tenho resistência à insulina, claro, faz parte da estatística, né? E o que significa, né, ser portadora da resistência à insulina? O que é essa resistência à insulina? Para quem tá chegando aqui agora, para quem não viu, né, nenhum conteúdo anterior e não sabe exatamente o que isso significa. Resistência à insulina é uma dificuldade do seu organismo de absorver e utilizar corretamente os carboidratos. A gente aprendeu, né, na escola, em algum momento aí da sua vida escolar, você deve ter visto que a nossa principal fonte de energia são os carboidratos. Então, tecnicamente e teoricamente, quando você consome um pão, uma massa, um bolo ou um doce, isso significa que você está mandando muita energia para o seu organismo. Você deveria ter muita energia depois que consome esses alimentos. E a pessoa que tem resistência à insulina sente justamente uma dificuldade em obter energia a partir desses alimentos. Então, ela consome o carboidrato, mas esse carboidrato não necessariamente se reflete em mais energia para ela e para o dia a dia dela. E vocês vão entender isso, né, de uma forma bem clara aqui. Lembrando que, quando eu falo em carboidratos, gente, eu tô falando tanto do doce quanto do salgado, tá? A pessoa que tem uma afinidade por doce vai preferir a sobremesa, vai preferir o biscoito recheado, vai preferir o bolo, o brigadeiro. A pessoa que tem afinidade por um paladar mais salgado, ela vai ter essa vontade de carboidratos, né, de forma exacerbada, direcionada para onde? Para o pão, para as tortas, para a lasanha, para as massas, né, para os risotos. Então, pratos que são salgados, mas que também são fontes de carboidrato. E aí eu fiz um esqueminha aqui para explicar para vocês a diferença do que acontece no corpo quando a mulher tem resistência à insulina e quando a mulher não tem resistência à insulina. Mas antes de explicar essa diferença, é importante vocês saberem que a grande maioria das mulheres com SOP que são portadoras da resistência à insulina nunca tiveram um diagnóstico correto. O que isso quer dizer, né? O que na prática isso quer dizer? Que muitas mulheres com síndrome do ovário policístico acham que não são portadoras da resistência à insulina, porque o exame de glicose em jejum dá normal, porque o exame de insulina de jejum dá normal, mas na verdade resistência à insulina só pode ser diagnosticada, só é diagnosticada corretamente quando a gente faz um exame chamado curva de glicose e curva de insulina, ou curva glicêmica e curva insulínica. E como que é esse exame? Você vai em jejum pro laboratório, faz a sua coleta normal, que você já está acostumado a fazer, daí você ingere um líquido bem doce, esse líquido é chamado de dextrosol, é um líquido bem rico em carboidratos, por isso ele é muito doce, e aí você fica lá no laboratório quietinho em repouso, colhendo sangue a cada 30 minutos por pelo menos 2 horas. Tem algumas curvas que são de 2, tem algumas curvas que são de 3, tem curvas até de 4 horas. Normalmente, para diagnóstico de resistência à insulina, um diagnóstico simples, a pessoa fica 2 horas no laboratório fazendo essas coletas a cada 30 minutos. E por que isso? Porque lembrem que eu falei que a resistência à insulina é uma dificuldade do nosso organismo de obter energia através do consumo dos carboidratos. É uma dificuldade que a gente tem de absorver e tirar a energia desse alimento. Ou seja, a gente só consegue mensurar se esse mecanismo está acontecendo de forma correta ou não quando existe o carboidrato no seu sangue, né? Então você você não pode estar em jejum para fazer esse diagnóstico. A maior parte das mulheres com SOP que fazem os exames de glicose de jejum e de insulina de jejum não apresentam alterações nos exames de jejum, porque o problema delas realmente é depois que há o consumo do carboidrato. Então, por isso, a importância da curva.
Se você ficar esperando que o seu exame de jejum dê alteração, ou seja, que a sua glicemia apareça alto ou que a sua insulina esteja alta, quando você diagnosticar, você já não vai estar mais com resistência à insulina, você já vai ter provavelmente um caso de diabetes, tá? Então, para a gente diagnosticar antes da resistência à insulina se tornar diabetes, para a gente ter um diagnóstico antecipado, né, e conseguir agir para evitar a consequência da resistência à insulina, que seria o desenvolvimento dos diabetes, é muito importante que a gente faça os exames corretos, tá? Então, como é que funciona quando uma pessoa saudável, sem síndrome do ovário policístico e sem resistência à insulina, consome um alimento fonte de carboidrato, seja uma massa, seja um doce? O que acontece? Ela come carboidrato. Os carboidratos, eles se transformam em glicose no nosso sangue. Então, o carboidrato é uma parede, né? Quando você consome isso, você precisa quebrar essa parede em pequenos tijolos para poder absorver esse nutriente. E aí, quando a gente tem isso, a gente tem, então, as moléculas de glicose. Para algumas pessoas mais leigas, para pessoas que não são da área da saúde, a gente fala de açúcar no sangue. O que a gente quer dizer com açúcar no sangue? Não é açúcar, é a glicose. Essa glicose é obtida a partir da digestão tanto dos carboidratos doces quanto dos carboidratos salgados. Então, não é só a absorção do doce que gera esse açúcar no sangue. Essa glicose ela vai ser absorvida independente de qual carboidrato você ingeriu. O corpo da pessoa que é saudável, que não tem resistência à insulina, não tem SOP, ele vai então produzir insulina em resposta ao consumo desse carboidrato. Então ele vai identificar que houve a ingestão do carboidrato e tem glicose, né? Por conta disso existe glicose na corrente sanguínea e vai liberar a insulina. Essa insulina e essa glicose, elas vão se unir, elas vão se encaixar, como se fosse uma chave e uma fechadura. E aí, a partir do momento que elas se unem, que elas se entrelaçam, que elas se juntam, a insulina transporta essa glicose lá para dentro da célula, onde ela vai deixar a glicose para que a glicose se transforme em combustível e seja, então, gerada energia. Então, é muito importante que a glicose e a insulina, elas se liguem, né? Elas se entrelacem, para que a glicose seja transportada até onde ela precisa chegar, que é dentro da nossa célula, onde ela vai ser usada como fonte de energia. A glicose, dessa forma, se torna combustível, ocorre a produção de energia e a insulina sai para captar outra molécula de glicose para levar para o interior de novo da célula. Só que o que acontece quando a mulher tem síndrome do ovário policístico e tem resistência à insulina? Ela ingere o carboidrato. Esse carboidrato se converte em glicose da mesma forma, não muda nada. Essa glicose chega na corrente sanguínea do mesmo jeito e o seu corpo libera insulina igualzinho a pessoa que não tem resistência à insulina libera. Até aí o processo é idêntico, não muda nada. Só que o problema é que quem tem a resistência à insulina, quando libera a glicose e quando tem a glicose e libera a insulina, elas não se unem, elas não se juntam. Não existe essa questão do entrelaçar. É como se fosse uma chave e uma fechadura que não se conversam. Imagina, você tentar abrir a porta com a chave errada. Não vai dar certo, não vai rolar, né? E aí, quando isso acontece, o que o nosso corpo entende? A glicose que foi liberada, que não se captou, né, com a insulina, que a insulina não se uniu ali, essa glicose ela começa a se acumular no sangue. Seu corpo começa a ficar com muita glicose, porque essa glicose não está indo para onde ela deveria, ela não está chegando lá na célula. E aí o corpo entende que há um excesso de glicose e converte essa glicose em gordura. Por quê? Porque o nosso corpo ele não armazena energia na forma de carboidrato. A gente não tem nenhum tipo de estoque de energia de carboidrato no nosso organismo. A gente só tem estoque de gordura. Então, o nosso corpo entende que ali tem uma energia, ele pode precisar dessa energia e aí ele vai querer estocar. Como que ele faz isso? Converte em gordura e essa gordura vai para onde? Para a nossa barriga. E é por isso, então, que principalmente, né, quem tem síndrome do ovário policístico com resistência à insulina acaba tendo um acúmulo de gordura mais central. A pessoa acaba tendo braços e pernas mais finos, né, com menos gordura acumulada, e a gordura acaba se acumulando sempre na barriga, sempre na região da cintura, na região aqui das costas, é bem na região central do nosso corpo. Esse acúmulo de gordura central é bem característico da resistência à insulina. Mas voltando lá no nosso sangue,
a gente tinha insulina e a gente tinha glicose. Essa glicose não se juntou na insulina, ela ficou, então, né, foi levada para o nosso abdômen para ficar lá como um estoque de gordura, um estoque de energia. E essa insulina que foi produzida e não teve glicose para se unir com ela, né? Não teve nenhuma glicose ali para se juntar, para ela poder transportar. Essa insulina, ela fica lá, ela fica circulando. E ela faz duas coisas com o seu corpo. Primeiro, ela estimula seu corpo a sentir mais fome. Você sente mais fome, sente mais necessidade de comer. Então é por isso que você tem a tal da fome constante, ou a tal da muita fome, porque a sua insulina estando alta, o seu corpo entende que ele precisa de energia e ele vai buscar isso através da alimentação, que é a nossa principal fonte de energia, né? Ninguém aqui faz fotossíntese, ninguém aqui tem energia, por exemplo, na base do sol. A gente precisa de comida, a gente precisa de alimento. Então a insulina estando alta faz com que você tenha mais apetite, você vai ter mais fome, você vai sentir mais necessidade de comer e você vai ter uma preferência por alimentos que são fontes de carboidrato, porque a sua insulina está esperando esse carboidrato. Em paralelo a isso, lembra que eu falei que a nossa principal fonte de energia é o carboidrato. A gente precisa da glicose para gerar energia. Se a glicose e a insulina não se uniram e não teve esse transporte, isso significa que essa glicose que foi gerada, né, que era para gerar energia, não chegou onde ela deveria. Então a sua célula está sem energia, realmente. Não é que você está com preguiça, não é que você está se sentindo, não é que você não tem força de vontade, não é que você não quer fazer as coisas. O seu corpo está sem energia, por mais que você tenha, por exemplo, acúmulo de gordura na região abdominal. Por mais que você tenha sobrepeso e obesidade algumas vezes. A gente estima aí que 70% das mulheres com SOP tem excesso de peso, tem sobrepeso, tem obesidade, mas 30% delas são magras. Mesmo essas mulheres magras costumam ter a gordura localizada no abdômen, fruto da resistência à insulina. E aí acaba ficando uma coisa muito, né, quando a gente olha de uma forma muito nua, muito crua, a gente não consegue entender. Por que a pessoa tem sobrepeso, tem obesidade, ou tem gordura abdominal que seja, tem gordura localizada, mas não tem energia? Por que ela come tanto e sente tanta fome? E isso tudo acaba gerando aí, como resultado dessa resistência à insulina, dessa dificuldade no nosso corpo em absorver e utilizar corretamente o carboidrato. Qual que é o grande problema disso? Né? A gente fica sem energia, a gente fica com fome, a gente não tem combustível, né? Então esse carboidrato vai acabar acumulando lá na nossa barriga. Mas além disso, o que acontece? A insulina, lembra que eu falei que ela ainda tá lá no sangue, né? Ela não se juntou no carboidrato, ela não fez transporte, ela tá lá gerando fome, ela tá lá gerando em você vontade de comer, mas ela tá lá. E aí, o que acontece? Esse aumento da insulina faz com que você também acabe produzindo outros hormônios, dentre os quais testosterona se destaca. Então, é por isso que a gente diz que a síndrome do ovário policístico, inclusive, nasce na resistência à insulina. A resistência à insulina é a primeira alteração que aparece quando a mulher desenvolve a síndrome do ovário policístico. Porque um dos mecanismos pelos quais a gente tem aumento dos androgênicos, aumento dos hormônios masculinos, é justamente essa resistência à insulina. Existem outros mecanismos pelos quais o nosso corpo pode produzir testosterona em excesso? Existe, mas o mais comum e o que está presente na maior parte das portadoras é justamente a resistência à insulina, é o excesso da insulina, é a hiperinsulinemia. Se tem insulina sobrando, seu corpo vai também produzir testosterona em excesso. E daí começam os sintomas da síndrome do ovário policístico. Você começa a ter acne, você pode ter excesso de pelos, que é o hirsutismo, você pode ter oleosidade na pele, que gera acne, você pode ter oleosidade no couro cabeludo, que gera caspa, você começa a ter sintomas estéticos, né, de que há, então, o excesso dos hormônios masculinos no seu sangue. E essa é a principal fisiopatologia da síndrome do ovário policístico. Sabendo disso, gente, entendendo essa resistência à insulina, o que vocês acham que vai efetivamente agir como tratamento da síndrome do ovário policístico? O que vocês acreditam que vai realmente fazer diferença quando a gente fala em tratamento da SOP? Como que a gente pode melhorar o cansaço, a fadiga, essa fome constante, entendendo todo esse mecanismo que gira aí em torno da resistência à insulina? Quero ver quem acerta aqui no chat. E para quem tá chegando agora e perdeu o começo da live, fiquem tranquilas, eu vou subir a live pro IGTV. O Instagram não deixa mais a gente deixar a live no replay, ela não fica mais lá no perfil 24 horas, mas eu
se Deus quiser, vai dar. Eu consigo salvar ela direto no IGTV. E aí vocês conseguem fazer, podem assistir por lá, tá bom? Muita gente aqui tá falando mudar os hábitos, a alimentação, mudança de vida. Alimentação, melhora a alimentação, mas é muito difícil. E sim, gente, é muito difícil mudar a alimentação quando você passa por uma situação dessa, porque é o seu corpo pedindo comida. Não é porque você não tem falta de vontade, não é porque você não é esforçada, é porque realmente o seu corpo tá ali pra pedir comida pra você. Ele tá ali pedindo alimento todo o tempo. Você sente fome, se você não come, você passa mal. Você pode ter tontura, pode ter vertigem, você pode ter náusea, porque a sua insulina tá alta, você tá gerando um estado de hipoglicemia. E isso tudo tem consequência de mal-estar, você se sente mal. Então não é que seja fácil, mas sim, a alimentação é o principal papel, é a principal chave que pode mudar todas essas situações, todos esses acontecimentos aí que eu acabei de relatar. Qual que é a primeira coisa que vocês têm que saber em relação à dieta? Nós precisamos tratar a resistência à insulina para melhorar o nosso cansaço e o nosso apetite, para a gente ter menos fome e para a gente conseguir se alimentar melhor. E qual que é a melhor dieta para esse cenário? A dieta low carb. Mas isso não quer dizer que você vai cortar os carboidratos da sua dieta, porque se você restringe demais os carboidratos, se você deixa de comer os carboidratos, se você não tem nada de consumo de carboidrato no seu dia, o seu corpo vai acabar tendo um aumento do seu colesterol, porque você vai consumir muita gordura, e esse aumento do colesterol pode gerar também o aumento da testosterona. Lembra que eu falei que muitas mulheres, né, existem vários mecanismos pelos quais a gente pode desenvolver o hiperandrogenismo, a gente pode desenvolver o excesso dos hormônios masculinos, dentre os quais o principal e mais comum é a resistência à insulina, mas o aumento do colesterol também faz isso. Então tomem cuidado, porque o aumento do colesterol pode gerar também aumento da testosterona e, como consequência, você vai ter piora dos sintomas. Vai piorar a acne, vai piorar o hirsutismo, vai piorar a queda de cabelo e a gente não quer isso. Então, dieta low carb sim, mas não é dieta cetogênica, não é dieta da proteína, não é para você cortar todos os carboidratos do seu dia, não. Você vai reduzir principalmente quais carboidratos? Os carboidratos simples e refinados, aqueles alimentos muito ricos em açúcares, aqueles alimentos feitos com farinha branca, com farinha refinada, excessos de farinha, como por exemplo polvilho, tapioca, esses carboidratos que são absorvidos de forma muito rápida e que podem gerar um rebote na nossa insulina, fazendo a gente produzir mais insulina do que a gente precisa. Dieta low carb com carboidratos do bem. Eu odeio chamar alimento do bem e do mal, eu acho que isso não existe. Mas uma forma muito fácil de vocês saberem, né, quais são os carboidratos que devem estar presentes na nossa rotina e quais não devem estar presentes na nossa rotina, é só você pensar na origem daquele alimento. Determinado alimento foi criado por quem? Foi produzido pelo homem ou foi criado por Papai do Céu? Se esse carboidrato, se esse alimento, ele é do bem, ou seja, foi Deus quem criou, ele foi produzido por Papai do Céu, você não precisa ter medo de consumir, você precisa aprender de repente a consumir a quantidade, o volume adequado, uma frequência ok, uma combinação desse alimento com outras fontes, né, com outros nutrientes, mas tá tudo bem você consumir. E aí entra as raízes, as batatas, inhame, mandioca, mandioquinha, a própria tapioca, polvilho, enfim, farinhas que a gente sabe que tem um índice glicêmico alto, mas que podem ser usadas por não serem inflamatórias ou por não fazerem tanto mal. Agora, quais são os carboidratos que a gente vai ter que tirar da rotina? Quais são os carboidratos que a gente vai ter que aos pouquinhos ir reduzindo até conseguir efetivamente ficar sem? Se possível, os açúcares refinados, sim, mas principalmente os industrializados e os produtos com aditivos químicos, adoçantes, corantes e tudo mais. Então, entre os alimentos que o homem criou, que o ser humano inventou, e os alimentos que foi Papai do Céu que fez, você vai preferir sempre os que foi Papai do Céu que fez. E aí você vai aprender um segundo conceito importante, aproveitar que vocês estão todos falando aí da tapioca, né? Gente, tapioca. O que você tem que saber sobre a tapioca? Tapioca é um carboidrato de alto índice glicêmico. Isso significa que quando você consome a tapioca, o carboidrato dessa farinha, ele é absorvido rapidamente. Você consegue fazer uma absorção dele com facilidade. Só que todo carboidrato que é absorvido
com facilidade, ele acaba fazendo com que você libere mais insulina. E aí, é isso que a gente não pode, é isso que a gente não quer que aconteça. Porque você já tem uma insulina meio que sobrando ali na sua corrente sanguínea, né? Por toda essa questão que eu falei, da resistência à insulina e tudo mais, né? Da chave e fechadura que não se ligam. E a gente quer fazer o quê? A gente quer fazer com que esse carboidrato não seja absorvido de forma rápida. E aí vocês vão aprender um conceito que eu vou ensinar aqui hoje para vocês, que é o conceito de carga glicêmica. Toda vez que você consome um carboidrato de alto índice glicêmico, ou seja, um carboidrato que é absorvido de forma rápida, e você combina esse carboidrato de forma rápida com um alimento que é fonte ou de gordura ou de proteína, você acaba fazendo com que a carga glicêmica da refeição diminua. Então vamos lá, presta atenção aqui, ó. Gente, um carboidrato de alto índice glicêmico como a tapioca, por exemplo, que é absorvido de forma rápida, quando combinado com um alimento que é fonte de gordura ou proteína, que não tem carga glicêmica, não gera picos de insulina, não tem carboidrato na composição, é como se você somasse um carboidrato de alto índice glicêmico com um alimento que é zero índice glicêmico, não tem papel na produção da nossa glicose, da nossa insulina. E aí você faz o quê? Você une esses dois e divide por 2. O que vai acontecer com a carga glicêmica da refeição? Vai diminuir. Então, vamos supor que você vai consumir uma tapioca com uma carne moída, ou que você vai consumir uma tapioca com um frango desfiado, você vai consumir uma tapioca com atum. Você está combinando esse carboidrato, que é de alto índice glicêmico, com uma proteína. E aí você faz com que a tapioca de queijo, de frango, de carne, de atum, tenha uma carga glicêmica menor do que o índice glicêmico da tapioca. Vocês entenderam a diferença de índice glicêmico e carga glicêmica? E ainda tem mais um adendo aí, que é muito importante vocês saberem. E aí vem a Amanda e me fala que adora tapioca com leite condensado. Ou seja, a tapioca que é índice glicêmico alto com leite condensado, que tem um índice glicêmico estratosférico. E aí, Amandinha, sua insulina vai lá pra lua. Você vai ter que ir lá na lua para buscar insulina depois. Não tem como não falar disso, né, gente? Vou combinar. O pessoal aqui se matando nos comentários. Então, gente, tapioca é bacana para consumir na dieta? Você pode consumir para tratar a SOP? Pode. Mas toma cuidado com o que você vai colocar no recheio dessa tapioca. Não seja como a Amanda, que coloca leite condensado. Não faça uma tapioca de mel. Não coloque nem banana. Tem gente que adora tapioca de banana. É gostoso, é uma delícia. Mas você tá usando a tapioca, que é carboidrato, com a banana, que também tem carboidrato. Então, toma cuidado com essa combinação. Sempre no recheio da tapioca, coloque uma fonte de proteína. E aí, a Isa perguntou sobre a crepioca. Quem não sabe o que é crepioca, é uma receita que a gente faz com ovo, farinha de tapioca e uma colherzinha de requeijão, green cheese, ou enfim, eu coloco porque eu gosto da massinha meio de crepe, mas também dá pra fazer sem. É bacana? Super bacana, porque você tá combinando o ovo, que é uma fonte importante de proteína e também tem gordura, com uma fonte de carboidrato, que seria a tapioca, em menor quantidade. Então, ok. Só que aí você vai fazer uma crepioca recheada de quê? Você também vai ter que tomar o cuidado de, no recheio dessa crepioca, colocar uma proteína de preferência de alto valor biológico, saudável e tudo mais. Mas é uma excelente combinação, certo? O que vocês precisam saber sobre carga glicêmica? Mesmo que você coma um carboidrato de baixo índice glicêmico, se esse carboidrato tiver em grande quantidade, a carga glicêmica da refeição vai ser alta. Então, toma cuidado quem troca arroz branco por arroz integral e acha que pode comer mais. Toma cuidado quem usa Rap 10 integral e acha que pode comer 2, 3, 4 discos. Toma cuidado para você que usa... Olha, gente, apareceu um positivo aqui. Gente, eu leio positivo, não tem como não ver. Fezinha, me manda no inbox que eu quero conversar com você depois. Dona desse positivo de hoje, o 8º de hoje, me manda no inbox. Quando você usa um carboidrato que tem índice glicêmico baixo, se esse carboidrato tiver em grande quantidade, a carga glicêmica da refeição vai ser alta. Ou seja, o seu corpo vai precisar gerar mais insulina, vai precisar produzir mais insulina para que você tenha a digestão daquele carboidrato, mesmo ele sendo de baixo índice glicêmico. Então, não adianta se entupir de um alimento integral.
Não adianta se entupir de um alimento que tem índice glicêmico baixo, porque o volume dele vai contar na hora de fazer a refeição, beleza? Gente, entenderam aqui? Carga glicêmica, índice glicêmico, são teorias difíceis da gente entender. Na faculdade eu lembro que meus colegas se matavam para entender isso, e eu tô tentando passar aqui para vocês de uma forma bem simples, para que todo mundo saia daqui pelo menos sabendo o que deve fazer para tratar a SOP, tá? Agora, além disso, Carol, já sei que eu preciso fazer dieta low carb, já entendi que toda vez que eu comer carboidrato eu preciso combinar com uma proteína, uma gordura. Posso comer cuscuz? Pode, dependendo da forma como você prepara, com o que você combina. Eu já entendi isso. Mas e aí, como que eu melhoro o meu cansaço? Como que eu melhoro a minha disposição? Como é que eu vou ter menos vontade de consumir carboidratos? E aí, gente, entra uma parte da nutrição que eu sou apaixonada, que é chamada de nutrição funcional. O que é nutrição funcional? É você utilizar os alimentos para além da saciedade, para além da nutrição. Então, quando você usa um alimento funcional, você está querendo com esse alimento uma segunda função, além da função de nutrir, além da função de alimentar. E existem muitos e muitos alimentos funcionais para várias coisas, inclusive para resistência à insulina. Existem alimentos que combatem a resistência à insulina e que ajudam o nosso organismo a produzir menos insulina e fazer com que essa insulina que a gente produz se torne viável. O que é se tornar viável? Que ela se una ao carboidrato que a gente consumiu para fazer o transporte dele, certo? E quais são os alimentos? Quem manda na SOP somos nós, muito bem! Depois a gente vai falar da semana de conscientização da SOP, quero saber quem que é aqui que está participando. Quando você consome um alimento funcional, você faz com que o seu corpo produza menos insulina e, consequentemente, você faça com que essa insulina que você produziu seja mais funcional. Ela desempenhe a função dela de uma forma mais estruturada, que ela consiga transportar o carboidrato e que você não tenha nenhum prejuízo com isso. Quais são os alimentos funcionais que podem ser consumidos para o tratamento da resistência à insulina? Muitos, talvez aqui você já sabe, né? Canela é excelente, controla a vontade de doce, ajuda na questão da resistência à insulina, melhora a sensibilidade do hormônio insulina à ingestão do carboidrato. O kefir, que é muito bom para quê? Para melhorar o nosso intestino. Eu não falei isso no começo da live, porque senão eu ia me estender muito, né, fora do assunto principal da live de hoje, mas ao que tudo leva a crer, a resistência à insulina acontece por conta de uma alteração intestinal chamada desbiose. Então, o primeiro passo para o tratamento da resistência à insulina nem é fazer só a dieta low carb, é, na verdade, você ter um tratamento pro intestino, é você recolonizar o seu intestino, é você levar para o seu intestino bactérias do bem, bactérias boas, bactérias saudáveis, que vão ajudar o seu intestino a ser mais saudável e absorver melhor as vitaminas, os minerais, né, e todos aqueles nutrientes que você consome. Então, tudo que ajuda muito o intestino nisso é muito bom também para resistência à insulina. Kefir, kombucha, gente, fugiu, iogurte natural, é muito bom para que você reestruture o seu intestino e consiga fazer com que ele funcione melhor. Vinagre de maçã, gente. Vinagre de maçã é um alimento funcional para a resistência à insulina. Faz com que a nossa insulina seja produzida de uma forma mais saudável. Faz com que a nossa insulina desempenhe papel. E muita gente perguntou, eu fiz um post, né, sobre vinagre de maçã essa semana. E aí o que mais me perguntaram lá nos comentários do post é como que usa vinagre de maçã? Primeira coisa, gente, o vinagre de maçã que é funcional para resistência à insulina é o vinagre de maçã artesanal. Então é aquele vinagre que é um pouco mais carinho, tá? Não é aquele vinagre com gosto de nada que às vezes a gente compra na marca Castelo no mercadinho perto de casa, não, tá? É um vinagre mais encorpado e com mais benefícios. E esse vinagre de maçã, Turma 93, gente, tá arrasando aqui nos comentários. Turma 93 do Desafio 30 Dias contra a SOP vai marcar a minha vida pra sempre. E você que foi das outras turmas, não sinta ciúmes. Mas é só quem tá nessa turma que sabe o que tá acontecendo naquele lugar. Gente, elas são demais.
Pensa num grupo que se motiva o tempo inteiro, que se ajuda o tempo todo, que vem pra live, que participa da... Gente, é muito bacana a Turma 93. Eu vou morrer de saudade quando acabar essa turma. E a Turma 94 tá vindo pra competir com vocês, viu? Então, quem é da T93 aí, fica esperto, porque a T94 tá vindo na cola de vocês e tá fazendo igualzinho. Olá, Carol também, ó, Turma 94. Turma 93 e 94 estão competindo pra ver quem ganha o coração da Nutri em 2020. Então é um negócio muito sério. E quem se inscreveu já na 95, que é a próxima, já vai vendo a responsa que vai levar, hein? Vai observando. Voltando, gente, vinagre de maçã. Gente, esses comentários me deixam muito doida aqui na live. Muita gente da turma 94 aqui assistindo. Mas tem muita gente também da 93, viu? Da 93, da 94, da 95, olha lá, pessoal arrasando. Vinagre de maçã artesanal. E aí você pode usar uma colher de sopa em jejum. Não é gostoso, eu não gosto, me dá até uma dor no peito de pensar. Ou como tempero de salada mesmo, numa função menor, tá? Então, por quê? Numa função menor? Porque ele vai ser absorvido muito mais lentamente, né? Vai ter que passar ali por todo o trato gastrointestinal para conseguir desempenhar a função dele. Enquanto que se você usa no jejum, você favorece, né, a chegada dele no intestino, a absorção e a utilização dos nutrientes que a gente precisa. Então, vinagre de maçã é uma boa. Alho. Quem ama alho? Gente, eu adoro alho. Alho é muito bom. E alho é muito bom também para a saúde, mas eu sei que tem gente que não tolera o sabor, né? E o alho é usar na alimentação mesmo, né? Pode fazer pasta de alho, pode fazer molho de alho, pode usar alho para refogar, né, a sua carne, o seu arroz. E ele também é um alimento funcional para resistência à insulina. A maçã é excelente, tá? Então, maçã também pode ser usada no tratamento da SOP, principalmente visando o controle da resistência à insulina. Cebola, quem gosta de alho, muito provavelmente gosta de cebola também, né? A dupla dinâmica aí, shampoo e condicionador da nossa alimentação, tem que estar presente no seu dia a dia. Eles são muito ricos em um componente chamado quercetina. Tanto o alho quanto a cebola e também a maçã. E a quercetina é o principal composto, né, do alho e da maçã que trabalha na resistência à insulina. Então, todos os dias, pode colocar isso para participar aí da sua dieta, da sua alimentação, do seu dia a dia. Frutas vermelhas de forma geral. E esses dias eu falei também da pitaia, né? Fiz até um stories para falar dos benefícios da pitaia. A pitaia é um antioxidante tem um antioxidante muito potente e também melhora muito a questão da resistência à insulina, tá? Segundo, esses são alguns exemplos dos alimentos funcionais para o tratamento da resistência à insulina. A gente também tem os suplementos que atuam na resistência à insulina. Só que os suplementos, gente, eles são um andar acima, né? Primeiro você tem que ajustar a alimentação, fazer atividade física, controlar estresse e ansiedade, melhorar sono, fazer a base do tratamento, né, que são os 4 pilares. Quem está na semana da conscientização da SOP vai aprender esses 4 pilares, quem está nos 30 dias contra a SOP também já está careca de saber. E aí, depois que esses 4 pilares estão estruturados, que a base do tratamento está estruturada, a gente passa para os chás e para os suplementos, chás e fitoterápicos e suplementos, porque eles vão potencializar o que a dieta já está fazendo. Então, quando você já tem resultado com a alimentação, com a atividade física, com a base do tratamento, e aí inclui um fitoterápico na sua rotina, inclui um chá, inclui um suplemento, eles vão fazer com que o seu resultado aconteça melhor. Não adianta comprar Fertisop se você nem sabe qual é a base do tratamento da SOP. Não adianta usar Famisop se você está comendo mais carboidrato que o ideal. Não adianta usar aí gastar horrores de dinheiro em suplemento se você não faz atividade física, porque eles não vão ter resultado, eles não vão fazer nada, né, em prol do seu benefício, tá? Então, quando você já tem a base do tratamento certinha, você já fez os 30 dias contra a SOP, tá aí na guerra das turmas de 93, 94, 95... você pode, então, potencializar o seu resultado com alguns suplementos. E quais são os que mais auxiliam no tratamento da resistência à insulina? Inositol, né? Famoso Fertisop. Gente, Fertisop não é indutor de ovulação, não melhora a fertilidade. O Fertisop, na verdade, ele é um suplemento à base de inositol com ácido fólico, usado para o tratamento da resistência à insulina.
E aí, por que ele é conhecido por ajudar quem quer engravidar? Porque diminuindo a resistência à insulina, a gente diminui também a testosterona e aí a gente aumenta as chances de você conseguir ovular, tá? Então, não quer dizer que é um suplemento voltado para fertilidade. Tem mulher que não quer engravidar, que não deseja ser mãe e que pode usar a Fertisol para o tratamento da resistência à insulina, por exemplo, tá? Então, tomem cuidado. Com essa questão do nome, né? De achar. O nome leva a gente a crer uma coisa que na verdade o produto não é. Mas inositol é um excelente fitoterápico para o tratamento da resistência à insulina, junto com o picolinato de cromo. Alguém aqui já usou picolinato de cromo e achou que a vontade de doce melhorou? É um suplemento que foi muito conhecido há alguns anos, né? Ele teve um boom aí nos anos 2012, 2013. Muita gente usava picolinato de cromo. Até que se descobriu, né, os malefícios de se usar sem prescrição. Mas muita gente falava isso. Nossa, Carol, depois que eu usei o picolinato de cromo, eu não tive mais vontade de doce. E realmente é uma das primeiras coisas que a gente nota quando usa o picolinato. E não é porque ele simplesmente engana o nosso paladar ou porque ele faz a gente ter menos vontade de doce. É porque ele ajuda na resistência à insulina. E aí vem tudo que eu ensinei lá no começo da live, né? Por que a gente sente cansaço e por que a gente sente vontade de doce? Ou de carboidrato, ou de massa, ou de pão. A gente sente essa vontade, essa maior necessidade porque a gente tem resistência à insulina. E o picolinato de cromo é muito funcional para isso. Diminuir a resistência à insulina vai diminuir a vontade dos carboidratos. Glucomannan é um suplemento super usado junto com o São Palmito, né? São Palmito é um suplemento relativamente novo, mas a gente já tem bastante estudo que comprove, né, o uso dessas duas substâncias como suplementos para resistência à insulina. A própria vitamina D, então atenção quem está aí de quarentena, isolamento social, sem tomar sol. Isso pode piorar os seus níveis de energia, isso pode piorar a sua resistência à insulina, isso pode fazer você ter mais fome e isso pode inclusive baixar a sua imunidade. Então sim, temos que ficar em casa, mas não é por isso que você tem que deixar de tomar sol. Se organize para que haja uma exposição solar diária de pelo menos 15 a 20 minutos por dia, porque a nossa principal fonte de vitamina D é o sol. Então tomem sol, nem que seja na janela da sua casa, nem que seja no pátio do seu condomínio, mas é importante essa exposição e a vitamina D é uma das principais aí das vitaminas, uma das principais relacionadas à resistência à insulina. Acredita-se inclusive que algumas mulheres desenvolvem resistência à insulina por carência de vitamina D. E não por acaso, toda vez que eu doso vitamina D em paciente minha com SOP, ela vem abaixo do ideal. Ela vem insuficiente, ela vem deficiente, e isso é muito sério, tá? Isso agrava muito a resistência à insulina e pode te levar para um quadro de diabetes. Resistência à insulina, ela melhora quando a vitamina D tá acima de 50. Então, se você tem um exame recente aí, viu que a sua vitamina D tá abaixo de 50, fique esperta, vai pro sol. Chás e fitoterápicos. E dentro dos suplementos também a gente tem a berberina, né? A berberina também é um suplemento muito usado. Inclusive, algumas mulheres que têm intolerância à metformina, que usam metformina, mas passam muito mal, tem muitos gases, tem diarreia e tal. Existem alguns estudos que associam berberina e myo-inositol ou inositol. Alguém perguntou aí a diferença dos dois. Gente, é só molécula química, tá? Vocês não precisam saber disso, para vocês é igual. Associa a berberina com o inositol e o resultado dessa associação no controle da resistência à insulina se assemelha muito ao controle que o glifage proporciona. Então, quem usa glifage, metformina, né, os hipoglicemiantes, né, os medicamentos para resistência à insulina, esse medicamento ele pode ser substituído por um tratamento natural se for da sua vontade com autorização do seu médico. Então, fiquem ligados aí porque já tem muito estudo que fala sobre isso. E aí, dos chás e fitoterápicos, né, existe também o chá da canela, o fitoterápico, a canela usada como fitoterápico para o tratamento da resistência à insulina é excelente. Gengibre, então quem gosta de gengibre, não precisa ser o gengibre puro da comida japonesa, não. Pode ser o gengibre raladinho na água do dia a dia, pode ser o chá do gengibre, pode ser o gengibre misturado com alimento. Gente, arroz com gengibre é uma delícia, né? Só você não exagerar na quantidade. Então tem muita forma de usar o gengibre no nosso dia a dia. Ele é muito bom para várias coisas, inclusive atua também na parte da imunologia, né? Do sistema imunológico e combate a resistência à insulina.
Existe a manjerona, chá de manjerona, gimena silvestre, o chá verde, o cardo de leite, cardo mariano e o dente de leão. São todos chás que podem ser usados na resistência à insulina, pro tratamento da resistência à insulina, mas todos eles com prescrição individual e nutricional, tá? Então você precisa ter orientação de um profissional para usar qualquer um desses chás. Por quê? Você precisa saber qual a quantidade certa para você usar, você precisa saber se existe alguma interação com a sua alimentação, se pode consumir em qualquer horário do dia ou não. Existem chás que são bons para usar de manhã, porque melhoram os níveis de energia, chás que não deveriam ser usados à noite, porque pode trazer insônia, pode piorar a qualidade de sono. Chás que são digestivos e que são bons para se tomar junto das refeições. Então, não usem chá por conta. E também, é claro, né, como todo e qualquer tipo de medicamento, assim como os fitoterápicos, os chás têm contraindicações. Então, cuidado ao se usar um chá sem orientação, porque ele pode acabar te fazendo mal, tá bom? E, gente, é isso que eu tinha pra falar na live de hoje pra vocês. Ai, gente, esse filtro fica saindo toda hora. Entendemos, né, por que a gente sente cansaço, por que a gente tem fadiga. Não é preguiça, não é falta de vontade, não é nada disso. É uma questão fisiológica, é uma questão, na verdade, patológica, né? A gente tem uma patologia, a gente tem uma doença que propicia isso e a gente precisa entender para poder tratar. Entendemos por que a gente sente tanta vontade de doce, por que a gente sente tanta vontade de carboidrato e entendemos como tratar. Muita gente tá perguntando sobre os chás, né? Ah, repete os chás. Gente, essa live vai ficar gravada, vocês podem ver a gravação depois. E eu vou colocar o resumo disso tudo lá no canal do Telegram, onde está acontecendo a semana de conscientização da SOP. Quem aqui está na semana de conscientização da SOP? Quem está fazendo os desafios? Gente, eu tô muito feliz com a participação de vocês. Eu falei desde o começo, né, gente? A semana de conscientização da SOP não é um desafio gratuito, né? Não substitui os 30 dias contra a SOP, não substitui o programa de combate à SOP. Ele é realmente para conscientizar as pessoas sobre a síndrome do ovário policístico, seu tratamento, verdades e mentiras, os mitos que envolvem a SOP. E eu tô muito feliz pela participação de vocês, o quanto vocês estão publicando, o quanto vocês estão ajudando também outras pessoas. Gente, tá sendo muito bom. E tem muita gente dos desafios lá também, né? Gente que tá nas turmas, as turmas 93, 94, 95, elas também estão lá no desafio. E isso também tá ajudando muito, né? A mais e mais pessoas conhecerem sobre a SOP. Quem ainda não está na semana de conscientização da SOP, é só você ter o Telegram instalado no seu celular, clicar no link azul do meu perfil, na descrição da minha biografia, e aí selecionar o botãozinho do canal do Telegram. O canal é gratuito, você não paga nada para participar. Quando a semana de conscientização da SOP terminar, o canal vai continuar existindo, então você vai continuar assistindo, né, tendo conteúdos exclusivos, inéditos, que são só pro canal. E entrando hoje, você acessa tudo que já foi passado nele também. Tem receita, tem e-book, tem infográfico, tem os desafios da semana de conscientização. É muito legal, tá? Então, entre lá, se você não está no canal ainda, vá, mesmo que você seja aluna dos 30 dias contra a SOP, tá bom? E quem está lá vai receber o resumo da live de hoje. Então, quem acabou perdendo um começo da live ou uma parte da live, ou quer todos os chás, quer saber os nomes dos chás, quer saber os nomes dos suplementos, dos alimentos, gente, fiquem tranquilos que esse resumo vai pra lá daqui a pouquinho, tá? Eu vou postar ainda hoje pra vocês que estão lá no canal. E o meu muito obrigada para as turmas 94, 95, 93 que estão aqui no chat. Gente, foi muito legal. Turma do pão de queijo, turma da tapioca. Olha lá, hein? Vocês estão conquistando meu coração. Não dá nem vontade de acabar uma turma dessa. Mas a turma 95 vem aí. Tem gente que já tá na 95, que eu vi, né? Ah, 95, tô chegando na área, eu vi. E, gente, pra quem ainda quer participar da turma 95, a gente tem vagas. A turma começa no dia 18, né, gente? Me ajudem aí. Segunda-feira, não é essa próxima. E a gente já tem 75% das vagas preenchidas. Então, se você quer participar da turma 95, quer começar os 30 dias contra a SOP, sem pagar mais caro, porque a gente vai ter reajuste, eu tô prometendo isso faz tempo, tô segurando por conta da crise, por conta do corona, do isolamento, porque vocês pedem muito, mas a gente vai ter o reajuste essa semana. Se você quer ganhar os bônus exclusivos da turma, gente, vai lá e faz a sua inscrição. Clicou no link azul do meu perfil, no link da descrição da minha biografia, e escolhe o botão 30 dias contra a SOP.
E aí, o que vai acontecer? Você vai ser direcionada para o meu WhatsApp e vai ser lá, né, direcionada para me mandar uma mensagem. Só que aí você vai ter que ter paciência, porque eu não consigo responder toda hora, né? Às vezes eu tô aqui na live, gente, tá pipocando mensagem lá, que eu vou responder, em algum momento eu vou responder. Mas não é uma máquina, não é um robô, não é automático, tá, gente? Sou eu ali falando. Então tenham paciência, que eu vou responder todo mundo assim que eu puder. Quem me mandou mensagem no meio da tarde para agora, eu não consegui olhar ainda, mas eu vou responder todo mundo, vou explicar como funciona o desafio, vou falar dos bônus das turmas, vou falar tudo para vocês e vou ajudar a fazer a inscrição, vou liberar o link lá para você se inscrever. E as turmas 93, 94, 95 estão fazendo o auê aqui nos comentários, porque o nosso desafio ele foi revisto, ele foi ampliado e ele foi modificado a partir da turma 93. Então, nós pegamos todos os feedbacks que nós tínhamos da turma 66, que tinha sido a nossa última... o nosso último check-up, digamos assim. Pegamos todas as sugestões, tudo que elas pediam, tudo que elas queriam, tudo que elas falavam. E aí a gente refez o desafio de novo e a gente começou a testar na turma 93. Aprimorou na 94 e vamos aplicar também na 95. Então é um desafio novo. Se você já fez parte de uma das turmas antigas dos 30 dias contra a SOP, você pode entrar na turma nova, porque vai ter coisa nova lá para você fazer. Os desafios são novos, as aulas são novas, é tudo novo. E eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? E eu fico por aqui. Olha só, amanhã... Gente, eu já falei fico por aqui umas 3 vezes, né? Mas vamos lá, é o último recado, eu prometo. Amanhã, 6h30 da tarde, começa as lives do Foco na Fertilidade. Todo mundo aqui sabe que eu tenho um segundo perfil, né? Eu tenho esse aqui que eu falo muito sobre SOP, falo só sobre SOP já há algum tempo, que é onde a gente tá fazendo a live agora. Mas eu tenho um perfil onde eu falo só de fertilidade e endometriose. Então, para quem tem endometriose, quer engravidar, ou tem mioma, eu falo de mioma lá também. Existe o perfil @foco na fertilidade. Ana, coloca aí nos comentários para mim, por favor. @foco na fertilidade, tudo junto. Embora ele tenha esse nome, eu também falo muito de endometriose. Então, quem tem endometriose, fica me pedindo conteúdos, né, aqui no Cantinho da Nutri, lá no Foco na Fertilidade eu falo bastante. E amanhã começam as nossas lives lá. As lives serão todas as quartas, 18h30, 6h30 da tarde. Também vai ficar gravada no IGTV, também vai ter resumo no canal depois, vai funcionar igualzinho funciona aqui, mas é outro perfil porque a gente aborda outros assuntos. Então, para quem é tentante e não me segue lá ainda, quando acabar a live, vai lá, segue o perfil. E amanhã a gente vai falar sobre endometriose. A live de amanhã é um conhecimento geral aí sobre endo. O que é, por que a gente tem, quais são os exames para o diagnóstico, quais são os sintomas, como que a nutrição pode ajudar, quais são os melhores nutrientes para o tratamento da endometriose. A gente vai falar sobre todos esses assuntos aí básicos que envolvem a endo. E a partir daí, a cada quarta-feira vai ser um novo tema, girando em torno ou de endometriose ou de fertilidade. A live de amanhã vai ser no Instagram da Pamela, a gente tem uma convidada, né, para nossa primeira live lá no Instagram do Foco na Fertilidade. Você vai poder assistir tanto pelo meu perfil quanto do dela, e aí depois eu vou fazer o download e colocar no IGTV, tá bom? Então, tô vendo que já tem gente que tá ansiosa pra live de amanhã. Gente, eu vou estrear no Foco na Fertilidade, eu fico até nervosa. Fiz 50 milhões de lives aqui, mas nunca tinha feito lá porque o perfil é novo. A gente tá começando realmente agora, tá bom? Agora sim. Fica por aqui, vejo vocês 18h30, quem é tentante, quem tem endometriose, amanhã 6h30 da tarde no Foco na Fertilidade. E para você que não é tentante, não quer engravidar, não tem endometriose, eu vejo você na quinta-feira, 8 horas da noite, aqui no Cantinho da Nutri. Me manda mensagem, vai lá no meu perfil, clica no link, vai no canal, participa da semana de conscientização da SOP e também me manda uma mensagem no WhatsApp para eu te falar sobre o desafio, tá bom? Quero todo mundo lá na turma 95 para fazer uma competição muito saudável entre as turmas para descobrir quem vai ser a melhor turma de 2020, hein? Beijo, fiquem com Deus.